Dois elementos definem quem nós somos. O primeiro elemento são nossos valores. O que são nossos valores? Aqueles valores que foram passados pelos nossos pais, enquanto crianças, até 7 ou 8 anos de idade. Aqueles valores não mensuráveis, aqueles valores subjetivos, aqueles propósitos de vida, como justiça, honra, verdade, contribuição. Eu, por exemplo, eu me considero um cara ético, honesto, otimista, perfeccionista, romântico, persistente, determinado. Há quem diga que perfeccionismo também não é qualidade, mas eu não estou falando de qualidades, eu estou falando de valores, os valores pessoais, valores subjetivos, valores que determinam quem nós somos. Por que é que eu estou falando de valores já no começo da nossa palestra? Porque todas as vezes que nós temos algum desentendimento, todas as vezes que nós tivermos alguma divergência em nossas vidas, podem notar, algum valor seu foi corrompido. Alguém deu de encontro com algum valor seu. Alguém menosprezou ou lesou algum valor seu. Então é importante que todos nós saibamos, decore salteado, quais são os nossos valores. Os nossos valores pessoais de vida. Quando você sabe, decore salteado, quais são os seus valores, no momento em que você chega num caminho para decidir entre um caminho e outro, no momento em que você chega naquela situação de vida que você tem que tomar uma decisão difícil, onde você tem 2 ou 3 opções, se você tomar essa decisão de acordo com os seus valores, você vai chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Agora, se você tomar decisões que são contrárias aos seus valores, você irá gerar uma crise interna. Você irá gerar um conflito interno na sua mente consciente e inconsciente e não vai dormir, e é provável que tenha algum tipo de doença psicossomática. É importante identificarmos nossos valores para saber quem nós somos. O outro elemento, existem 2 elementos que determinam quem nós somos. O primeiro são nossos valores. E o segundo elemento? O segundo elemento são nossas escolhas. Eu posso pegar uma faca na mão para passar manteiga ou margarina no pão, ou posso pegar a mesma faca para matar alguém. As escolhas que eu faço na minha vida são o segundo elemento que determina o meu caráter, que determina a minha existência, que determinam quem eu sou. E vocês? Quem são vocês? Em relação ao meu trabalho, eu gosto de resumir assim como apenas estudioso do comportamento humano, apaixonado por fazer acontecer. Eu transformo e crio novos pensamentos, emoções e atitudes, ações na vida das pessoas para que elas tenham resultados mais assertivos em suas vidas, resultados mais satisfatórios, resultados que deixam elas mais plenas, felizes e realizadas. O meu desafio é falar para vocês em apenas 1h30, sendo que o meu treinamento mais curto levaria 90 horas. E por que demora tanto assim? Por que é tão demorado? A questão é, como é que você aprende matemática? Como é que você aprende inglês? Como é que você aprende um outro idioma? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta ou mesmo aprendeu a andar? Praticando, praticando, praticando. A questão é que a repetição faz a excelência. E apenas ficar falando sem colocar em prática, de nada serve. Eu estou aqui não para motivá-los hoje. Eu estou aqui para ser o cara das perguntas. Eu vou fazer uma série de perguntas a todos vocês para escarafunchar essas mentes todas aí e encontrar dentro de vocês quais são os verdadeiros motivos internos de cada um que os colocam em ação. A motivação interna de cada um. Porque toda vez que você receber uma receita pronta de motivação, duvide, porque não existem no mundo 2 pessoas iguais. O mundo tem 7,5 bilhões de habitantes e não tem nem sequer 2 digitais iguais, 2 empresas iguais ou 2 pessoas iguais. Então, toda vez que alguém chegar com uma receita pronta para vocês, duvidem, porque vocês são seres individuais, são seres diferentes um do outro e cada cabeça é um universo. Assim, eu não estou aqui para motivá-los de fora para dentro. Eu estou aqui para ser o homem das perguntas e tirar aí de dentro de vocês quais são os motivos que te põem em ação, a verdadeira motivação de cada um.
Porque pensar logicamente, pensar intelectualmente é muito bonito. A ciência é muito bonita, mas ela é muito simples. Basta saber a regra do jogo, basta estudar, fazer as contas e está pronto. Agora, a verdadeira força invisível do impulso interno, que para mim é a coisa mais importante, essa força invisível do impulso interno, que te põe para fazer as coisas, essa sim, para mim é uma arte. A força da paixão, a força do amor, a força da satisfação. Fazer por fazer, fazer por interesse, fazer por dinheiro é bobagem. Nós precisamos de muito mais em nossas vidas. E é por isso, por não terem essa satisfação, a maioria das pessoas não terem essa satisfação, pela maioria das pessoas não conseguirem encontrar essa força invisível do impulso interno, é que nós estamos vivendo o momento da terapia em nosso país e no mundo. As pessoas, ao longo da vida, durante anos, tomam decisões erradas em suas vidas, acumulam resultados não satisfatórios geram ansiedades, geram tristezas, geram angústias e geram até depressões. E aí o que é que a pessoa faz? Ela vai se refugiar no Rivotril, no Lexotan, no Lexapro, fluoxetina, paroxetina, Ritalina e tantas outras inas da vida, tantos outros psicotrópicos, lícitos e não lícitos, né? E também refugiam em chocolates, comida e outras coisas mais. Por quê? Achando que, fugindo para um psicotrópico ou algo desse tipo, o problema real irá se resolver. E a pessoa acaba se enfiando no círculo vicioso e não consegue perceber que a porta está bem na frente dela, que a coisa é muito mais simples do que ela imagina, que hoje ela está colhendo resultados do que ela plantou no passado, mas que se ela mudar muitas atitudes hoje, amanhã será diferente. E os resultados começarão a vir. E os resultados vindo, muda a alegria, muda a satisfação e dispensa a necessidade de psicotrópico. Então eu convido a vocês, nesse momento, a deixarem tudo para trás. Aquele momento que vocês passaram pela porta desse anfiteatro, entraram aqui, já ficou no passado. Quando você pisa no rio, levanta o pé e pisa novamente, já não é mais o mesmo rio. As águas já são outras, as águas já tinham passado. Então, eu convido vocês a deixar todo o passado de lado, porque o que realmente importa é o que você irá fazer de hoje por diante. E se cada um de vocês aqui acreditarem que essa noite poderá ser um divisor de águas na vida de vocês, que essa noite vocês poderão ter contato com técnicas, ferramentas, insights, ideias que colocadas em prática poderá mudar definitivamente a vida de vocês para melhor. Se você acreditar nisso ou se você não acreditar nisso, de qualquer maneira você está certo. E a escolha é sua, é inteiramente sua. Minha proposta hoje é trazer de bandeja para vocês ideias, insights, obviamente não todos, uma pincelada em todos eles, mas que, se vocês captarem alguma coisa e colocarem em prática, poderá fazer uma grande diferença na vida de vocês. Como atrair o sucesso? Essa matéria é intrigante, essa matéria mais discutida no mundo hoje em dia. O que é sucesso? Como atrair esse sucesso? Sucesso é só dinheiro? O que é sucesso? Para nós, da neurociência, do coaching, da PNL, da psicologia positiva, ser bem-sucedido, ter sucesso, ser próspero, ser rico, não se dá em apenas uma área da vida. Eu recebo todos os dias, no meu escritório, milionários, que são muito bem-sucedidos na área financeira, mas não são bem-sucedidos na sua vida em geral. A vida da gente é muito mais complexa do que uma conta bancária. A nossa vida divide-se em pessoal, social, familiar, financeiro, espiritual, profissional, relacionamentos, amoroso. Nossa vida divide-se em várias áreas. E de que adianta você ser bem-sucedido na parte financeira, ter uma conta com milhões de dólares e ser doente? Sua área da saúde está comprometida? De que adianta você ter milhões de dólares e não se dar bem com a esposa, ou com o marido, com os filhos, não tem uma família equilibrada?
Então, sucesso começa por aqui. Para se chegar ao sucesso, há necessidade, primeiro, de se equilibrar a vida. Mas nós vamos falar muito sobre isso ainda. Segundo motivo do encontro de hoje, compartilhar as melhores e mais modernas técnicas de programação neurolinguística, coaching e psicologia positiva para que vocês possam colocar em prática no dia a dia de vocês. E a minha missão de vida, que é o de ajudar o maior número possível de pessoas a vencerem seus obstáculos, seus desafios e serem mais plenas, felizes e realizadas, usando do meu conhecimento e da minha experiência de vida. Vamos falar sobre os pilares da transformação, que é ter um objetivo, um propósito nobre na vida. Vamos falar da fé. Calma, não vou fazer pregação, é da fé subjetiva, fé pessoal, não é a fé religiosa. Vamos falar do foco no futuro, ação constante, ausência de conflitos, crenças e comunicação. Para a gente começar a falar de tudo isso, precisamos ver o que está acontecendo. E nós estamos vivendo um momento de preocupação. Fatos preocupantes. 25% dos casamentos se dissolvem nos 2 primeiros anos. Essa estatística é da Sociedade Brasileira de Coaching. 40% dos universitários desistem nos 2 primeiros anos de curso. Estatística da revista Escola. 75% dos profissionais brasileiros gostariam de estar trabalhando em outras áreas. Esse é grave, hein? Mais grave que os anteriores. Revista Escola. E o pior de todos, gente, está aqui embaixo. Revista Veja. Pesquisa com base científica. 70% dos profissionais brasileiros se sentem uma fraude. Por que uma fraude? Porque eles se sentem enganando o chefe e se enganando. Porque onde eles trabalham, eles apenas estão trabalhando por interesse. Porque não tinha outra coisa, eu tive que pegar, tem que levar leitinho para casa, estou precisando de dinheiro, tem que pagar a conta. Para não me chamarem de vagabundo, eu pego o que apareceu. Só que eu não consigo dar o meu potencial, eu não gosto do que eu faço, eu me sinto uma fraude, eu engano meu chefe que eu trabalho e ele me engana que me paga. E assim vai. Muito bem, estamos vivendo esse momento crítico de transformações. Estamos vivendo esse momento crítico de falta de protagonismo. Estamos vivendo esse momento crítico onde não existe mais aquele ator principal. Não existe mais aquela pessoa que quer tomar conta da própria vida, se tornar o protagonista, o ator ou a atriz principal do filme da tua vida e mudar o rumo das coisas. As pessoas, ao menos a maioria delas, estão muito acostumadas a esperar as coisas acontecerem. E esse momento está ficando muito crítico e só se fala na tal de crise, que até o final da palestra de hoje nós vamos discutir juntos. Se crise existe mesmo ou se ela foi criada. Então, como impedir que as circunstâncias externas atrapalhem ou influenciem o nosso destino? De que maneira a gente pode fazer com que tudo isso que está acontecendo ao redor da gente, nesse momento tão crítico, influencie o nosso destino? O que te dá o poder de mudar e controlar a própria vida? O poder de mudar e controlar a própria vida, historicamente, se nós formos pegar lá no começo da humanidade, os homens, os primatas, os homens da caverna, o que dava o poder de mudar e controlar a própria vida era a fisiologia. O mais forte, o mais rápido, mudava e controlava a própria vida e até mesmo dos demais. A sociedade, o ser humano, foi evoluindo e veio a hereditariedade. Os reis, os monarcas e seus descendentes tinham o poder de mudar e controlar a própria vida e até mesmo dos demais. A sociedade evoluiu mais um pouquinho e veio o capitalismo selvagem. Quem tinha mais dinheiro mudava e controlava a própria vida e até mesmo os demais. E hoje em dia, século XXI, o que é que dá o poder de mudar e controlar a própria vida? Quem sabe? O que é que dá o poder de mudar e controlar a própria vida no século XXI?
Nós estamos vivendo um momento incrível, gente. A cada 12 meses o conhecimento no mundo é dobrado. Nós somos invadidos por uma avalanche de informações pela internet, pela televisão, pelas revistas, jornais, rádios. A gente é assolado o tempo todo, uma torrente de informações o tempo todo. E o que dá o poder de mudar e controlar a própria vida hoje, no século XXI, é o conhecimento. Quem tem mais conhecimento é mais rico. Quem tem mais conhecimento tem o poder de mudar e controlar a própria vida e até mesmo dos demais. Mas tem mais uma coisinha aí. Só o conhecimento não basta. Eu sempre digo que conhecimento é como uma arca de tesouro, cheinha, fechada no fundo do oceano. Se você não usar, de nada serve. Você tem que tirar do fundo do oceano, abrir e fazer uso. Então, só o conhecimento te dá o poder, mas só o conhecimento não te garante o poder de mudar e controlar a própria vida. Há necessidade de uma outra coisinha que é a ação. Eu vou dar 2 exemplos aqui para ver se vocês me entendem. Imaginem vocês um garoto de 17 anos de idade que tem uma ideia. E para colocar essa ideia em prática, ele abandona seu curso no 2º ano em Harvard. Todo mundo chamando ele de louco, os pais loucos da vida com ele, abandonar o 2º ano de Harvard, porque você tem uma ideia que ninguém acredita. Muito bem, se esse garoto de 17 anos de idade, que abandonou o 2º ano de Harvard, não tivesse tido a ação, a perseverança, a convicção de que era possível transformar o sonho dele em realidade, hoje a Microsoft não existiria. Bill Gates, aos 17 anos de idade, abandonou Harvard, ou melhor, ele já tinha 19, abandonou Harvard para cuidar da Microsoft. Porque ele ainda acreditava que o que iria revolucionar o mundo seriam softwares. Enquanto que, na época, só se investia em hardwares. Muito bem. Quantas pessoas no planeta teriam mais conhecimento que Bill Gates aos 17 anos de idade? Milhões? Bilhões de pessoas teriam mais conhecimento do que ele com 17, 18, 19 anos de idade. Porém, a grande diferença é que ele tinha um sonho. Ele foi atrás desse sonho e ele entrou em ação. Um outro exemplo de como entrar em ação. Imaginem vocês um camelô, animador de balsa, e ele resolve vender um carnezinho de mercadorias. Silvio Santos, quando era um camelô, um mero animador de balsa, ele vendia carnezinho. Teve a ideia de vender carnezinho de mercadorias. Vender mercadorias parceladas no carnê e com sorteios no meio. Essas mercadorias acabavam saindo muito caras para quem estava comprando, mas as pessoas gostavam. Quantas pessoas não tinham mais conhecimento que Silvio Santos nessa época? Quantos bilhões de pessoas no mundo não tinham mais conhecimento que Silvio Santos nessa época? Só que ele teve a ideia e entrou em ação. E é isso que eu espero de vocês. Entrar em ação o mais rápido possível, mas não de qualquer jeito, de maneira satisfatória, aprendendo com suas próprias ações. Quando a gente entra em ação e aprende com as próprias ações, gera uma margem de superioridade em relação aos demais. Então, se Silvio Santos não tivesse entrado em ação, o SBT não existiria. O carnê do baú da felicidade não teria existido. Muita história do Brasil teria sido diferente. Gente, eu convido vocês não a entrarem em ação de qualquer maneira, mas entrarem em ação de uma maneira satisfatória. Como dizia Nelson Mandela, eu sou o dono do meu destino, capitão da minha alma. Quando eu digo para os meus clientes, nas palestras, nos seminários, nos workshops, você é dono do teu destino, você é responsável de tudo que acontece em tua vida, assuma as rédeas. Quando eu digo isso, as pessoas me olham com suspeita, as pessoas me olham com dúvida.
Mas é verdade, gente. E vocês querem ver como isso é difícil de ser aceito pela maioria das pessoas? Fala para a pessoa que está aí do teu lado: eu sou o dono do meu destino. Fala agora. Você está vendo? Está parecendo uma conversa de velório. Eu sou o dono do meu destino. Aquela dúvida. Fala com convicção: eu sou o dono do meu destino. Isso! Assume o teu destino de agora em diante. Vamos lá. Ter conhecimento e não colocar em prática é o mesmo que não ter. Então eu convido vocês. As primeiras dicas já foram passadas agora. Nem começamos bem a palestra, já dei várias dicas para vocês. Mas, se vocês forem bons ouvintes, o máximo que vocês vão levar daqui dessa palestra é 75% do que eu estou falando. E se vocês não colocarem em prática pelo menos algumas coisas que eu vou estar passando hoje para vocês, em 2 ou 3 semanas, 84% desses 75% já foi embora. E aí vocês vão ter só uma vaga lembrança do que foi essa palestra. Então eu digo para vocês, existem 3 tipos de pessoas. As que nada fazem e pensam muito, as que nada pensam e tudo fazem, e eu convido vocês, sejam as pessoas especiais, 4% da humanidade, que pensam, fazem de maneira planejada, 4% da humanidade, ok? Depois eu vou explicar para vocês como que é essa maneira planejada. Para mostrar os pilares da transformação: objetivo, propósito, fé, foco, ação constante, ausência de conflitos, comunicação, eliminação de crenças. Eu vou contar uma história de uma personalidade, de uma pessoa que eu acredito que a maioria de vocês aqui conheçam, mas eu não vou falar o nome dessa pessoa agora. No final eu entrego quem ela é. Essa pessoa, um homem, hoje já meio mais idade, né? Nessa época aí, nessa foto, ele deveria ter os seus 4, 5 anos de idade. E eu quero contar a história dele, não pela fartura que ele viveu nessa idade, né? Aquela fartura assim que fartava gás, fartava luz, fartava dinheiro, fartava às vezes comida, fartava um monte de coisa. Mas eu não quero contar essa história pela fartura que ele vivia. Eu quero contar essa história pela superação e como esse cidadão conseguiu colocar os elementos da transformação em ação e conseguiu mudar a vida dele. Nessa época, com 4 ou 5 anos de idade, ele já enfrentava uma dificuldade visual. Ele tinha dificuldade de enxergar, como podem ver ali na foto. Ele já usava um óculos bem forte para a idade, era de 3 a 5 graus, alguma coisa desse tipo. Sofria muito bullying, que bullying na época era permitido, né? Agora que não pode, né? Na época tinha muito bullying. Sofria muito bullying, mas porém, já jovem, ele começou a aprender a fazer a limonada dos limões que ele recebia da vida. E essa foto mostra que uma certa festa na escola onde ele frequentava, ele foi escolhido como o juiz de paz da festa junina. Sabe aquela festa junina? Quem já participou de festa junina em escola aqui? Diga aí. Muito bem. Festa junina de escola tem aquela quadrilha, tem o casamento dos caipiras, né, no arraial pendura a saia, e ele foi escolhido juiz de paz. Por que ele foi escolhido juiz de paz? Porque os organizadores da festa viram que ele era um garoto que usava óculos, parecia intelectual. Bom, o juiz já tem óculos, falta só pôr um terninho nele e um chapéu. Então, ele foi eleito o juiz de paz. Ele começou já a se destacar porque foi a única pessoa, o único dos garotos que falou naquela festa no microfone, foi esse garoto. Por quê? Porque ele usava óculos. Muito bem. Ele continuou, seguiu sua vida com muita dificuldade, estudou, fez a faculdade. A faculdade dele era um arquivo, ele não conseguia enxergar na lousa, então ele tirava cópias xerográficas do caderno dos amigos, furava e ia criando pastas, arquivos, e ali nessas pastas, com os cadernos, copiado dos cadernos dos amigos, ele estudava, se formou. Porém, em 2007, começo de 2007, essa pessoa foi fazer a sua 17ª cirurgia nos olhos. 17ª ao longo da vida,
para evitar o avanço do problema genético que ele tinha nos olhos. E nessa 17ª cirurgia, ele saiu do centro cirúrgico sem enxergar. Completamente cego dos 2 olhos, o médico virou para ele e falou assim: olha, meu caro, eu não sei por que você não está enxergando, eu não sei o que aconteceu na cirurgia, eu não sei se você vai voltar a enxergar, e eu sugiro que você consulte um colega para sua própria garantia. E ele foi procurar vários colegas, entre aspas, desse oftalmologista, procurou os melhores, e a resposta era sempre a mesma: não sabemos o que aconteceu, não sabemos por que você não está enxergando, e não sabemos nem sequer se você poderá voltar a enxergar. Muito bem, a coisa foi ficando preta, porque ele ficou dentro da casa dele, do apartamento dele, morando sozinho, e tinha uma faxineira que ia lá 2 vezes por semana. O resto do tempo ele ficava sozinho, ele ficou por meses lá sem enxergar, sozinho, e começou a ficar triste, angustiado. A única coisa que ele tinha na época que dava uma motivação forte para ele era uma filha de 13 anos de idade, que ele tinha a guarda compartilhada, ele já era separado da esposa, ele tinha uma guarda compartilhada, e essa filha ficava parte do tempo com a esposa, com a ex-esposa, e parte do tempo com ele. Porém, como ele ficou sem enxergar, sem dirigir, ele tinha apenas uma visão residual lateral, ele ligou para a mãe da filha dele, pedindo para que a mãe levasse a filha com mais frequência lá, para ele ter ela próxima, porque nesse momento ele era o que dava motivos para ele continuar vivendo. E a resposta dessa mãe foi: olha, eu não tenho muito tempo disponível, eu não posso ficar levando ela até aí. Muito bem, como desgraça é pouco, é bobagem, né, as coisas poderiam piorar ainda. Essa personalidade, esse cidadão, tinha também uma empresa. E nessa época, a empresa ficou na mão de funcionários. Os funcionários ficaram por meses controlando a empresa dele. E depois de alguns meses, com os funcionários controlando a empresa dele, sem a presença dele, um fenômeno começou a acontecer. O dinheiro só saía. Os pedidos não chegavam. Uma coisa estranha começou a acontecer. E aí, o que aconteceu com a empresa? Encerrou as atividades, deixando dívidas. Muitas dívidas. Tá bom assim, gente? Dá para piorar essa história? Dá ou não dá? Eu tenho um tio que me diz assim: quando a gente está no fundo do poço, dá para cavar mais um pouco. Animador, né? Fala sério, né? Muito bem. Como ele estava enfrentando todo aquele tratamento caro, todas aquelas cirurgias caras, né, as mais modernas técnicas, o convênio médico que ele pagava há 15 anos não quis mais pagar o tratamento médico dele, se recusou a pagar, dizendo que as técnicas que ele estava usando naquele momento não foram previstas há 15 anos atrás, quando ele assinou o contrato, aquela coisa toda, seguro de saúde, enfim. As economias que ele tinha foram todas para pagar o tratamento. E ficaram dívidas da empresa e dívidas pessoais dele mesmo. Um belo dia, esse cidadão, já com o fundo do poço, bem cavado, já não tendo tanta esperança, muito embora ele tivesse muito legado, muita experiência, muito conhecimento, ele já não tinha muito mais esperança. Mas um belo dia, sim, ele teve um insight, ele teve uma ideia. Ele prometeu para ele mesmo que se algum dia ele saísse daquela situação, ele iria fazer algo para ajudar o maior número possível de pessoas. Ele prometeu para ele mesmo que, como ele estava vendo, como é difícil você estar no meio de um problema e não enxergar a luz física e mental, não enxergar a luz da esperança. Ele viu como era difícil isso e ele prometeu que, se ele saísse daquela situação, ele iria dar o máximo para ajudar o maior número possível de pessoas a superarem momentos difíceis como o dele, a superarem problemas, a superarem dificuldades. E essa pessoa, gente, esse cidadão, essa personalidade, é esse coach aqui que vos fala. Eu vivi essa situação.
E se estou aqui hoje falando com vocês, é por Deus. E não tentem me convencer do contrário. Mas eu fiz a minha parte. Eu orei e fiz a minha parte. Quando eu coloquei um propósito na minha vida de ajudar o maior número possível de pessoas, eu já estudava psicologia, já estudava psicologia cognitiva, já tinha estudado psicologia positiva. Quando eu coloquei um propósito na minha vida e intensifiquei a minha fé, o que mudou? Mudou o meu humor, mudou o meu foco, mudou a minha disposição, mudaram meus hormônios. Mudando os hormônios, muda a reação aos tratamentos. Mudando os hormônios, reações a tratamentos, as pessoas passaram a me ajudar mais. O tempo começou a passar mais rápido, as dores ficaram menores, porque quando você tem um propósito lá na frente, você não fica focado no problema. Quando você consegue ter um propósito nobre de vida, você não enxerga mais o problema, você começa a enxergar lá na frente. E colocando os pilares da transformação em funcionamento, que nós já vamos analisar um por um, qual é o resultado que eles podem trazer, colocando os pilares da transformação em ação, associado à fé pessoal, em 8 a 9 semanas, a visão foi retomando, eu voltei às minhas atividades e hoje estou muito bem. Alguém aqui já ouviu falar em crise? Sim! Vamos fazer o seguinte? Guilherme, vamos simular uma crise aqui? Eu peço licença ao meu amigo e também palestrante Rodrigo para reproduzir aqui um ensaio sobre a crise, para reproduzir aqui um exercício sobre a crise. Guilherme, apaga as luzes, por favor. Vamos apagar as luzes. Olha, só não apaga aqui na frente. Gente, é por 1 minuto só. Se alguém tiver fobia, tenha calma, não vai acontecer nada. É por 1 minuto só. Não apaga os dois. É por 1 minuto só, tá? Não se afobe. Meninos, comportem-se, tá? Guilherme, pode apagar tudo? Guilherme? Falta ainda, Guilherme. Você tenta apagar. Gente, o que é a crise? Agora vocês estão vivendo uma crise. Essa crise eu passei de não enxergar, de estar no escuro. Foi uma crise física, uma crise de saúde, uma crise nos meus olhos. Mas existem outros tipos de crise. Existem as crises nos relacionamentos, existem as crises pessoais, as crises financeiras, as crises profissionais, crises espirituais. Toda perda gera uma crise. E quando esse apagão repentino acontece na vida da gente, o que a gente faz? Primeira coisa, fazer exatamente o que vocês estão fazendo agora. Ficam quietinhos. Não falam mais nada. Ficam assustados. A primeira reação que nós temos no momento da crise é ficar embaixo da coberta. Quem já viveu isso? Diz eu. Ficar embaixo da coberta. Olha, eu não vou nem me mexer aqui, porque se eu me mexer eu vou levar porrada. E fica quietinho, fica com medo, fica ansioso, fica tremendo embaixo da coberta. Depois desse primeiro momento, começa a acontecer uma segunda coisa, que vocês estão notando agora, que os olhos começam a se acostumar à escuridão. E aí você já começa a enxergar vultos, você já começa a ver uma coisinha ou outra, e você começa a se acostumar com a crise. E aí a fase mais perigosa da crise é quando você começa a se acostumar. É quando você entra na zona de conforto, aquele quartinho escuro, com ar-condicionado, aquela cama gostosa, aquela coberta, e não quer mais sair de lá. A tristeza, ela gera diversas substâncias neuroquímicas no nosso cérebro, que através da glândula pituitária, que liga o sistema nervoso, o sistema endócrino, joga tudo na corrente sanguínea. E essas substâncias neuroquímicas,
da tristeza, elas são viciantes como qualquer outro psicotrópico. Portanto, gente, a tristeza faz com que a gente vicie. A zona de conforto faz com que a gente vicie. E agora a gente já começa a olhar e já dá para ver alguma coisa, não está tão ruim assim. Vamos levando assim e vamos ver o que vai dar. Eu convido vocês a não ficarem nessa segunda etapa. Eu convido vocês agora a entrarem na terceira etapa, que é de acender a luz própria. Quem tem celular aí acende, quem tem isqueiro, fósforo, relógio, quem trouxe lanterna, acende, levanta a mão, vamos lá, todo mundo, olha que lindo, vamos lá, é isso aí, acende, olhem para trás, olhem para todo canto, veja que coisa bonita, veja que lindo, é essa fase, é isso que eu quero convidar vocês, que vocês acendam a luz interna de vocês. A crise pode estar lá fora, mas se nós fizermos a nossa parte, se nós nos iluminarmos, se nós acendermos a nossa luz, ninguém pode apagar. Nós iluminamos todo aqui, todo o salão, todo o auditório. E agora, uma quarta fase. Guilherme, por favor, vamos acendendo a luz, deixa só aqui a da frente apagada, pode liberar o data show. A da frente aqui pode deixar apagada, isso. Agora começa a acontecer um outro fenômeno. A luz irrita. A luz incomoda, dói. Nem pode estar tão bom assim para ser verdade, né, gente? A gente acaba se acostumando com a crise e quando a crise passa, ainda vai reclamar. Vai reclamar que a luz está atrapalhando. E você tem que se readaptar. Portanto, gente, não esperem do teu chefe, não esperem do teu amigo, não esperem de ninguém. Acendam a luz própria de vocês. Vocês viram aqui que se cada um acender a sua luz, se cada um fizer a sua parte, esse Brasil, esse mundo muda, assim como nós mudamos a condição de luz aqui nesta sala. Então, acenda a sua luz, vença a crise. Se você vencer a crise, você vai sair mais forte. Tenha certeza disso. E eu descobri que nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com a mente. E com a mente de vocês é que eu convido que vocês parem de ficar atrás e acreditando em tudo que vocês leem. Parem de ficar vendo revistas, jornais, Jornal Nacional, internet e sempre martelando na mesma notícia de hoje, de ontem, de anteontem. Façam sua própria pesquisa. Quem disse que os índices que saem, que os números que os agentes econômicos lançam não são encomendados? Eles são contraditórios. Cuidado com os agentes econômicos, eles são campeões em gerar crenças, falsas crenças em vocês. Sai um cálculo de inflação, todo mundo acredita, e antes que termine o ano, todo mundo já corrige o seu produto. Quem disse que o que vai no cálculo da inflação, na cesta de cálculo de inflação, os critérios de cálculo de inflação, quem disse que esses critérios são inerentes a você? Quem disse que tudo que entra lá na base de cálculo da inflação são produtos que você usa, é o meio que você vive, é o seu nível social? Faça a sua própria pesquisa. Eu convido vocês, todos aqui são inteligentes e nós estamos no século XXI. Nós temos acesso a muita informação. E eu convido vocês que façam sua própria pesquisa. Vocês que têm sonhos, desejos, anseios, hoje, que eram os mesmos de ontem, de anteontem, de antes de anteontem, do ano passado, a vida toda, e nunca realizaram. Por quê? Por quê? Porque não entraram em ação, porque estão esperando ver, estão esperando sair no jornal que algum índice econômico fale que você pode fazer. Olhe em volta. Se tem alguém na tua volta, na tua cidade, no teu bairro, que faz o que você gostaria de fazer e está tendo sucesso, você também pode. Olha a tua volta, se tem alguém se dando bem, você também pode. Olha a tua volta, se tem alguém ganhando dinheiro, ficando rico, você também pode. Não fiquem presos
aos agentes econômicos, à mídia, que ficam gerando crenças, que ficam sabotando a autoestima do cidadão brasileiro. Não permitam que eles entrem na sua cabeça. Façam sua pesquisa de vida. Façam vocês mesmos a sua vida. Tomem as rédeas da vida de vocês. Crise ou crie dinheiro, os grandes grupos, as grandes fortunas sempre saíram das crises. Vamos ver, se nós tirássemos os problemas da vida das pessoas, se nós tirássemos os problemas da vida das nações, dos países, das empresas, eu vou contar uma coisa para vocês podem não acreditar, mas se nós tirarmos os problemas das pessoas, empresas, nações, eles param. Os problemas, eles são nossos amigos. Os problemas, na verdade, é a vida trabalhando por nós e não contra nós. Os problemas, eles vêm sempre com a semente da solução e do crescimento. A gente só cresce porque tem problema. Se a empresa não tiver problema, não cresce. Se o país não tiver problema, não cresce. Olhem o Japão, 1944, destruído por duas bombas atômicas. Aquela destruição, aquele problema grave, hoje é uma potência econômica e tecnológica. Mesma coisa a Alemanha, destruída na guerra, hoje é uma potência econômica e tecnológica. Mesma coisa os Estados Unidos, muitos problemas, muitas guerras, é deserto no meio do país, é furacão, é terremoto, e está aí, potência econômica e tecnológica. E o Brasil? Quantos problemas o Brasil tem? Tem tsunami aqui? Tem maremoto? Tem terremoto? Tem furacão, tornado? Teve guerra? Olhem como que a falta de problemas impediu que esse país crescesse. Olhem para o Japão, olhem para os Estados Unidos, olhem para a Alemanha. Olhem para mim. Estou aqui hoje falando com vocês pela minha missão de vida que surgiu devido a um problema que eu tive. E pensem, reflitam na vida de vocês. Se não fossem os problemas, onde vocês estariam hoje? Se tirarmos os problemas, as pessoas deixam de pensar. A tendência é ir para a zona de conforto. Então, todas as vezes que vocês se depararem com um problema na vida de vocês, pensem o que é que o universo, a natureza, a sociedade, Deus, o Criador, quem vocês quiserem, perguntem o que é que estão esperando a mais de mim, o que é que eu preciso crescer. Existia um padre jesuíta chamado Pierre Teilhard de Chardin. Ele era padre jesuíta francês, paleontólogo e teólogo. Ele dizia, um padre dizia, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E nós estamos aqui para viver essa experiência humana. A maioria quer o barranco para encostar. A maioria quer a zoninha de conforto. A maioria quer só o churrasquinho no final de semana. É por isso que vocês vivem vendo em jornais que pessoas que ganham na loteria acabam ficando pobres depois de um tempo. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, na Califórnia. O estado da Califórnia é o estado que mais bem paga os prêmios de loterias. E eles pegaram, em 10 anos, os 20 maiores grandes prêmios e acompanharam a vida dos 20 ganhadores daqueles grandes prêmios por 10 anos. 10 anos depois daqueles 20 ganhadores dos maiores prêmios da loteria da Califórnia, que é a loteria que mais bem paga nos Estados Unidos, daqueles 20 ganhadores, apenas 2 continuavam ricos. Os outros 18 voltaram para a pobreza. E pior, a maioria desses 18 dizia que a vida era bem mais fácil e bem melhor antes do grande prêmio, antes da loteria. Por quê? Porque eles só quiseram a zoninha de conforto. Porque eles só quiseram, como eu disse para um cliente meu, o iate
com a champanhe cheio de mulheres, só quiseram a vida fácil, só quiseram o helicóptero, só quiseram o avião, só quiseram o casarão, só quiseram o bem bom, e esqueceram de olhar que eles têm que trabalhar para manter aquilo. Isso mostra que a tendência da pessoa que não tem problema é se acomodar. Quantos jogadores de futebol vocês não veem? Ganham milhões, milhões e milhões, não dá nem para estimar aqui, e terminam na miséria. O que é? Ausência de problemas.